Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Que bom encontrar vocês aqui no Santuário da Vida. Que bom que muitos casais vêm aqui celebrar o seu aniversário de matrimônio. Muito digno e muito importante, né? Espero que depois daqui tenha jantar, tá bom? Que bom também você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha neste momento pela Rede Vida. Você que todos os dias tem o hábito, tem o costume de às 19 horas parar, acomodar-se e também celebrar a Santa Eucaristia conosco à distância. Deus seja louvado por este meio de comunicação belíssimo, pelo qual chega até você a Santa Palavra de Deus. Olha, minha gente, eu não sei se vocês pararam para prestar atenção, mas a primeira leitura tem uma oração do rei Salomão, belíssima. Na verdade, Salomão, em toda a Sagrada Escritura, especialmente no livro dos Reis, na verdade, tem algumas orações lindas. Olha só a oração de Salomão. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. Não há Deus maior do que vós. Eu fico pensando na alegria de Salomão. Sabe onde Salomão estava? No templo. Tinha acabado de construir um templo para o Senhor. E aí diante do altar, Salomão eleva a Deus essa oração. Não há Deus mais alto, não há Deus maior. Tem aquela canção, não é? Eu me esqueci da canção, mas enfim, não há Deus maior do que isso que diz. Irmãos e irmãs, essa oração deve nos levar a refletir sobre a nossa relação com o Pai, a relação com o Filho e com o Espírito Santo. Olha a pergunta de Salomão: mas será que Deus realmente pode morar sobre a terra? Ele construiu o templo e nessa oração estava perguntando: Deus, que é muito maior do que tudo, porque Ele é o Criador de tudo, será que pode morar sobre a terra? Será que Deus pode morar num templo? Ele continua a oração e a resposta é sim. Deus pode habitar num templo. Deus seja louvado pelas nossas igrejas, pelas nossas capelas. Deus seja louvado por aqueles locais em que nós nos encontramos. Tem crescido muito hoje em dia o número de pessoas que falam assim: eu não vou à igreja, eu rezo em casa. Parabéns, que bom que você reza em casa, mas é de se lamentar que você não frequenta uma comunidade, que você não vai a uma igreja. Por quê? Porque Deus quis templos espalhados pelo mundo todo como um sinal do nosso encontro com Ele. Deus realmente não precisa de igreja, mas Ele quis precisar porque nós precisamos de ter espaços simbólicos para o nosso encontro. Você que acompanha a gente pela Rede Vida, os câmeras vão movimentando a câmera aqui, mas essa capela, não é? Ela foi pensada por um artista, Cláudio Pastro. Aqui nas paredes existem várias cenas do Evangelho, e tenho certeza que talvez não são as cenas que você encontra em casa. Por quê? Porque Deus permitiu, irmãs e irmãs, que tivéssemos ambientes assim, para aguçar a nossa espiritualidade. E o mais importante, olha, você está vendo aqui, pela Rede Vida, ali onde está a câmera agora, olha só aquela cena, bodas de Caná, coisa maravilhosa, o encontro de Jesus com a samaritana junto ao poço, enfim, quanta coisa bonita. Mas irmãos, o que há de mais importante num templo, é justamente aquilo que acontece aqui. Em casa, a gente toca as pessoas e toca a Deus, mas aqui a gente toca a Deus de um modo diferente. Deus se faz tangível por toda a liturgia que nós celebramos. É uma música especial bem preparada para a celebração, é um ambão, é outra mesa da palavra, e aqui nós podemos tocar Deus na Eucaristia. Portanto, não é simplesmente suficiente rezar em casa. Em casa faz parte da vida cristã, mas vir participar de uma igreja, onde quer que você esteja, é essencial para o nosso encontro com Deus. Olha o que Salomão pede a Deus, Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Coisa bonita acontece também em casa, mas especialmente quando a gente está em assembleia, sobre a nossa oração. Olha o que Salomão diz: ouve a oração do teu servo,
que o teu servo faz neste lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de teu povo Israel, quando aqui orarem. Isso aqui é um local privilegiado do nosso encontro com Deus. A pergunta para você que está aqui conosco no santuário e para você que está em casa: faz muito tempo que você não tem ido à sua igreja, à sua paróquia? Ah, que bom, se você vai sempre, que bom. Você que mora na cidade, tem o hábito de todos os dias passar na capela do Santíssimo da sua paróquia? Padre, fica um pouco distante, mas pelo menos uma vez por semana, você reserva para entrar lá na capela do Santíssimo, Jesus no sacrário, e ter o seu momento com Ele, só você e Ele? Tem esse momentozinho? Eu me lembro que meu pai me contava uma história de que tinha um senhor, ele sempre colocava a melhor roupa, na verdade não tinha muita roupa, era uma pessoa pobre, mas aquela roupa que ele colocava para ir à missa. E aí, não é? Ele chegava na missa e dizia assim: Jesus, eu vim te visitar, todos os dias. Até que um determinado dia esse senhor ficou doente, o seu João, não é? Ficou doente, ficou internado, chegou alguém, onde ele estava internado, puxou a cadeira e sentou. Falou assim: seu João, eu sou Jesus e hoje eu vim te visitar. Irmãos, façamos dessa rotina algo frequente na nossa vida, visitar os locais onde está o Senhor. O Evangelho tem tudo a ver com isso. Jesus de repente se encontrou com uma turma, essa turma deu muita dor de cabeça para Jesus, né? Alguns fariseus e alguns mestres da lei, que começaram a ver que os discípulos de Jesus não estavam seguindo uma tradição. É claro que Jesus lavava as mãos, Jesus era um homem inteligente, né? Saudável, mas enfim, não faziam simplesmente o rito pelo rito. E aí aquelas pessoas começaram a questionar o mestre: por que teus discípulos comem sem lavar a mão, sem seguir a tradição dos antigos? E dá para notar que Jesus parece que ficou um pouco bravo aqui, né? Jesus soltou o verbo: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, minha gente, o que Jesus estava querendo colocar no lugar é que a palavra de Deus, é que a relação com Deus está acima de algumas tradições que nós humanos criamos. Às vezes a gente estraga a palavra de Deus por querer fazer da palavra de Deus do nosso próprio jeito. A palavra de Deus é viva justamente porque em cada situação da vida ela tem alguma coisa diferente a nos dizer. Essas pessoas quiseram o quê? Enjaular a palavra de Deus. E é interessante notar que Jesus diz: olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Significa, né, que aquelas pessoas eram muito boas em praticar ritos, mas provavelmente eram péssimas no entendimento do coração. E na verdade o grande templo, ou o primeiro templo que Deus ocupa em todo ser humano, é justamente o coração. É esse local em que Deus deseja. A pergunta que eu faço para você hoje: você tem honrado Deus mais com os seus lábios, ou você tem honrado mais Deus com o seu coração? É pergunta de confissão, né? Não vai confessar publicamente, ainda mais aqui na Rede Vida hoje, né? Mas irmãos, é uma pergunta que a gente precisa fazer. Quantas vezes eu ouço testemunho, né? Algumas mulheres reclamam: padre, o meu marido, ele é bom para todo mundo fora de casa, é ótimo fora de casa, mas quando chega em casa ele não é bom para a gente não. Irmãos, isso é honrar o matrimônio com os lábios e não honrar o matrimônio com o coração. Isso a gente transfere também para a religião. Às vezes a gente deseja maquiar a nossa vida, né? A gente deseja mostrar para as pessoas aquilo que a gente não é, e nós nos esquecemos do essencial. Essas pessoas estavam presas ao superficial, e o que Deus deseja de nós é o essencial, é o nosso coração. O nosso coração não aceita maquiagem. Me lembrei agora de uma citação do nosso grande escritor Machado de Assis. Gente, como é que é o nome? Dom Casmurro. Ele diz assim, né, no comecinho do livro Dom Casmurro, ele diz: o coração não aceita tinta. Por quê? A gente não pode pintar dentro de nós. A gente pinta exteriormente, não é? Colocamos aqui os cosméticos que são necessários e possíveis, mas o coração não aguenta a tinta.
É o que Jesus está dizendo aqui, caríssimos irmãos e irmãs. Diante de Deus, o nosso coração precisa ser verdadeiro. Diante de Deus, o nosso coração precisa ser sincero. E essa sinceridade, a gente precisa demonstrar também às pessoas. É isso que o Senhor está dizendo. Honremos o Senhor. Não deturpemos a palavra de Deus. O primeiro lugar onde o Senhor quer trabalhar em nós não é na nossa dimensão externa. O primeiro lugar onde Deus quer trabalhar em nós é o coração. Não é? Esses homens aqui estavam aí preocupados, olha, sabiam o jeito de lavar o copo, de lavar o prato, os jarros, as vasilhas, o corpo, as mãos. Estava tudo limpinho, mas será que o coração estava limpo? E a nossa família, será que a nossa família está limpa? Do quê? Limpa das nossas malcriações? Será que a nossa família está limpa das nossas chatices? Tudo isso precisa ser colocado diante de Deus. Peçamos a Deus, né, hoje, Senhor, nos dê um coração igual ao coração do vosso filho. Nos dê um coração semelhante também ao coração de Salomão, que fez essa oração bonita. Tem um rezinho nessa viola bonita aí, deixa eu ver se eu lembro do tom. Olha, tem a canção bonita que todo mundo conhece. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração? E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Deus é especialista, irmãos e irmãs, em corações. Ele se plantou dentro de cada um de nós para morar ali para sempre. Celebramos também o martírio de São Paulo Miki e seus companheiros mártires. Foram martirizados no Japão por defender a fé. A oração inicial que a gente fez foi essa: que Deus, até a morte, nos faça fiéis. Como o pessoal diz lá na roça quando eu morava, eu nasci católico, eu cresci católico e vou morrer católico cristão. Que a nossa fé faça a diferença em nós, no mundo, especialmente no coração das pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.